Hoje nós vamos falar sobre o céu, mas nós vamos falar o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você entenda, desde quando Deus criou o ser humano, Ele pensou no melhor. Ele não colocou o ser humano em qualquer lugar, Ele colocou o ser humano aonde? No paraíso. O ser humano falhou, pecou, se distanciou de Deus, errou. Deus continua mostrando que quer levar o homem para o paraíso, enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas impagáveis. Só Ele teria condição de fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas segunda-feira na corrente da prosperidade dizendo que pagou uma dívida de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão ou de milhões, e a pessoa fica toda feliz dizendo que saiu da mão dos agiotas, que pagou o banco, que limpou o nome, que agora não deve mais nada a ninguém, e a pessoa vibra e a pessoa comemora, e eu fico alegre pensando na dívida que Jesus pagou por mim. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega a Ele, você não deve mais nada para o diabo. Não interessa o seu passado, não interessa os erros que você cometeu. O que Ele fez na cruz foi suficiente. Basta você se render aos pés da cruz, ao Senhor Jesus, que Ele salva você. Amém? Agora, olha o que diz aqui em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha para mim, por favor. Agora você entende que o plano da salvação sempre existiu antes da fundação do mundo, e ele sempre vai existir. A vontade de Deus, embora Ele não possa obrigar o ser humano a aceitá-lo, mas a vontade de Deus é nos salvar. Se você entender, uma das coisas que mostram a bondade de Deus na nossa vida é Deus nos fazer enxergar os nossos erros. Quando Deus fez eu enxergar os meus pecados, quando Deus fez eu enxergar os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, quando Deus me mostrou como eu vivia perdido, isso foi bondade dele, misericórdia dele, porque eu não enxergava. Muitas pessoas, elas têm os cristãos como bobos e elas como espertas. Não é assim? Elas dizem, não vou ficar vivendo minha vida enfiada em igreja nenhuma. Preste bem atenção, por favor. Eu não vou ficar dentro de igreja perdendo tempo. Nós não estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos aqui olhando para a eternidade, aprendendo, nos preparando para o que vamos viver depois dessa vida.
uma vida depois dessa. E Paulo, olha que interessante esse versículo que nós vamos ler agora. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2, versículo 12, aliás, 2 Coríntios 12, versículo 2, eu coloco na tela, se você for rápido de Bíblia, você acha, senão você lê comigo. Eu disse a você que eu nunca fui no céu, eu nunca fui no céu, mas a Bíblia fala que João foi no céu. A Bíblia também fala que Paulo foi no terceiro céu. Aqui é uma passagem que ele está falando dele mesmo. Coloque aí, por favor, esse versículo de 2 Coríntios. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, olha para mim, por favor. Eu não fui no céu, mas Paulo foi, João foi, e quando eles falam sobre o céu, nos deixa assim, encantados, nos deixa alegres, felizes. Os salvos têm essa alegria da salvação, porque sabe que logo, logo vai estar lá. E esse Paulo, quando ele fala aqui em Filipenses 1, olha que interessante, veja que ele falou do paraíso, como nós lemos em Apocalipse 2,7, que vamos comer da árvore da vida. Lembra que ela estava no Éden? Hoje ela está no paraíso de Deus. Aqui ele fala também que foi ao paraíso e viu coisas inefáveis. Agora, olha o que ele diz aqui em Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar onde? Na carne. Ele teve o que nós não tivemos, o privilégio de poder dar um pulinho lá no terceiro céu. E ele disse: olha, eu estou aqui, mas seria muito melhor eu ir para Cristo do que estar aqui, mas eu sei que eu preciso estar aqui, disse Paulo, para cuidar daquelas pessoas, da igreja, por aquele tempo, por um determinado tempo. Mas ele sabia que era bem melhor para ele estar em Cristo, no céu, salvo. Por que melhor? Vamos pensar. Vamos usar a nossa fé com inteligência. Essas lâmpadas aqui são LEDs. Quando surgiu a lâmpada LED, a cidade ficou mais clara. Quem já teve oportunidade de trocar uma lâmpada em casa e trocou para uma LED, ficou muito mais clara a sua casa, sua sala, seu quarto. As ruas que tem LED, lembra que antes era aquela luz amarela, fraca? A LED, ela ilumina mais, ela é mais forte. Lá no céu, não vai ter a luz do sol como tem na terra. A luz do sol é muito forte. Nós temos igrejas que, por causa das janelas, dos vitrais, nós não podemos nem colocar projetor, porque a luz do sol é tão forte que entra e fica muito claro. A LED é uma lâmpada forte, mas a Bíblia diz no Apocalipse que lá não vai haver noite, não vai ter sol. E sabe quem vai ser a luz de lá? Deus. Deus vai iluminar o céu.
Você tem noção? Deixa eu achar aqui esse versículo, é Apocalipse 22:5. Coloca aí, por favor. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de quê? De lâmpada, nem de luz, de quê? Do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Olha outra coisa forte que tem no céu. Aqui as coisas acabam. Daqui a pouco a reunião vai acabar. Quantas vezes você esteve na reunião e falou: meu Deus, já acabou, estava tão boa. Há quem fez uma viagem e falou: está na hora de voltar. Acabou a viagem. Você vê o ser humano reclamando, né? Alegria de pobre dura pouco, final de semana passa rápido, feriado já acabou. Quem não gosta de trabalhar é danado para falar isso. Mas olha só, as coisas aqui acabam. Lá as coisas serão para sempre. Estaremos com Ele para sempre, diz a Bíblia. Não vai ser um tempo, não. Não vai ser 2 tempos, não. Aqui pode demorar nossa vida um tempo, pode demorar 2 tempos, mas acaba, passa. A vida passa, a vida acaba. Talvez você diz assim: bispo, os cristãos para mim são bobos, eu que sou esperto. Tá bom, vai achando assim. Talvez você diga assim: o que é que eu estou fazendo para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você precisa fazer para ser salvo, para ir para o céu. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada não, meu amor. Continua do jeito que você está. Você está caminhando para lá. Agora, para ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que se batizar nas águas, reconhecendo os seus erros, e seguir o Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Uma hora a vida aqui vai acabar. Só tem 2 lugares para você ir: ou sobe ou desce, ou céu ou inferno. Você que está decidindo onde vai passar a sua eternidade. Escute isso, por favor. Com Deus não é o que eu sinto. Com Deus é o que eu sei. Você sabe se você se entregou 100% a Jesus ou não? Eu não sei. Você sabe se a sua consciência está te dando paz em relação à sua salvação, ou se ela está te acusando? Você sabe se o seu batismo foi verdadeiro ou falso? Você sabe se você está caminhando para o céu ou para o inferno? Eu não sei. Você sabe se você obedece ou se você desobedece a Deus? Você sabe se você guarda mágoa ou se o seu coração está limpo? Eu não sei. Mas no mundo espiritual não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que eu sei. Você sabe se você está levando sua vida espiritual a sério ou não? Eu não sei. Eu sei da minha vida. Eu sei que a vida espiritual tem que ter uma atenção tão grande. Eu comparo a uma mãe que tem uma criança. Ela não pode tirar os olhos da criança. Se tirar os olhos da criança, pode terminar em tragédia. Se tirar os olhos da criança, vai dar problema, porque ela está aqui, você tira os olhos, já está ali. Quem já foi criança aqui? Todos nós sabemos o que é isso. A vida espiritual é assim: você tirou os olhos da sua vida espiritual, vai dar problema. Você vai ter problema, cedo ou tarde. Não é brincadeira. Eu vi
na virada do ano e também no aniversário dos 10 anos do templo, eu vi o coral do templo cantando, uma coisa linda, já viu? Eu já vi o coral do templo cantando, eu já vi o coral da África do Sul cantando, que coisa linda. Mas eu fico imaginando todos os salvos no céu louvando a Deus junto com os anjos. Eu penso no céu. Eu penso. Eu já tive experiências lindas com Deus dentro da igreja. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus dentro de casa. Eu já tive experiência com Deus dirigindo, tomando banho. Mas nada se compara com as experiências que nós vamos ter aonde? No céu. Está dando para você entender? Aqui as coisas são passageiras. Nós ficamos com os nossos bisavós, avós, pais durante um tempo, não todo o tempo. Aqui as pessoas que nós amamos, elas morrem cedo ou tarde. Lá não vai ter morte, lá não vai ter sofrimento, separação. Aqui cada hora surge uma doença, lá não tem doença, lá não tem demônios, não tem maldição, lá tem paz, lá tem Deus, lá é o paraíso. Por isso que Paulo disse, seria bem melhor eu estar com Cristo. Claro, aqui tem cansaço. Você cansa? Cansa. Você trabalha, você cansa. Quando Deus criou o ser humano, Ele colocou no paraíso. Só que o ser humano pecou. Então, para comer, para sobreviver, o ser humano tem que suar. Do suor do seu rosto vai comer. E cada dia, por causa do pecado, o ser humano tem que se esforçar mais. Mas lá no céu não tem cansaço. Se você abrir aí em Apocalipse 14, 13, você vai se alegrar. Diz assim, 14, versículo 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Morreu na fé, morreu firme, morreu salvo. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Olha para mim, por favor. Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho para Ele. Eu trabalho para Ele há muitos anos. Quando eu morrer, as obras vão acompanhar. Não que sejamos salvos pelas obras, mas por Jesus, pelo sacrifício da cruz que nós aceitamos, reconhecemos. Mas as obras acompanham para nós recebermos o galardão. Mas ele diz aqui que lá é lugar de descanso. Aqui você cansa. Aqui não é fácil, mas lá nós vamos descansar. Lá não vai ter cansaço, lá não vai ter dor. Por causa do pecado, que a mulher, quando vai dar luz, ela sente dores. Tudo isso são consequências do pecado. Escute, por favor. Se você quer ser salvo, a sua fé tem que ser uma fé aqui, ó, pautada na palavra de Deus. Esse negócio da pessoa falar que tem fé para mentir, isso é do diabo. As pessoas que dizem, eu tenho fé para viver minha vida do meu jeito, isso é maligno, isso é engano. Porque a sua fé não pode estar contra o que está escrito.
Se você tem fé para mentir, leia Apocalipse 21:8. Você vai ver a parte que cabe para os mentirosos é o lago de fogo e enxofre. Nós não podemos ter fé para desobedecer, porque a fé salvadora é a fé da obediência. Essas pessoas que usam a fé para serem curadas, para prosperar, para alcançar uma bênção, se não tiver fé para largar o pecado, para renunciar à própria vontade, não tem salvação. Quer a coroa da vida? Carrega a cruz aqui embaixo e siga Jesus. Do contrário, não tem salvação. Não se engane. Se a sua fé não está enquadrada na palavra de Deus, não tem salvação para você, não se iluda. Tem muita gente frequentando a igreja perdida. Se morrer é inferno direto. E o pior, a pessoa sabe. Porque quem está com a vida reta diante de Deus sabe, quem não está também sabe. Quem está na justiça sabe, quem está na injustiça sabe. Quem está salvo sabe, tem certeza. Quem não está também sabe que não está. Pobre de você se não mudar. Eu fico pensando, às vezes eu olho para o céu. Esse céu que os nossos olhos veem, o primeiro céu, me alegra. Tem horas que está tão bonito. Nós tivemos no último sábado, na Bahia, um evento que teve Driblando a Fome, e eu fiquei olhando para o céu. Eu fiquei olhando para aquela multidão no estádio, milhares de pessoas buscando Deus. Eu fiquei pensando, imagine como é que vai ser no céu. Todos os salvos reunidos. Se esse céu aqui é bonito, imagine o céu dos céus, o terceiro céu. Agora, é muito bonito. A Bíblia diz que os muros são de jaspe. Abra aí para você ver Apocalipse 21:18. Vale a pena. Você já deve ter visto muitos muros na sua vida. 21:18. Diz assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha para mim, por favor. Você pode já ter visto muros lindos. Tem muros que são grandes, bonitos. Tem muros que você admira, mas lá os muros são de jaspe. Eu nunca vi um muro de jaspe. Toda a cidade é de ouro. Eu fico pensando, se a cidade é linda, se Paulo falou que não tem palavras para descrever o que ele viu, a experiência que ele teve, eu fico imaginando como é o Criador de tudo isso, o Eterno. Eu fico imaginando como é Deus. Agora eu também fico imaginando como é o inferno, como é o diabo. Porque tem pessoas que vão ver o inferno, vão ver o diabo, e não vão poder sair de lá. Estima-se de 50 a 100 bilhões de seres humanos passaram nesse mundo. Onde estão a maioria dos seres humanos? Você acha que está no céu? Não. Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Você tem que se esforçar para ser salvo. Se você não se esforçar, você não vai ser salvo. Você vai ser vencido. Você não vai terminar a sua vida aqui como vencedor. Você pode vencer na vida econômica, você pode vencer na vida sentimental, você pode vencer na saúde, mas se você não vencer na sua vida espiritual, você passou nesse mundo e perdeu. Perdeu para o diabo. Perdeu sua alma. Perdeu a vida eterna. O céu tem que ser
o nosso foco. O céu tem que ser o nosso objetivo. Mas se você for salvo, você não vai querer voltar para esse mundo. Se você chegar no céu, você não vai querer voltar para a terra. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento, para que você foque o céu. Aí os prazeres desse mundo não vão te iludir. Você vai conseguir abrir mão, você vai conseguir dizer não, você vai conseguir rejeitar, por causa da sua salvação. Se tem uma coisa que vale a pena você lutar todo santo dia, até o último dia da sua vida, é lutar pela vida eterna, é lutar para permanecer, para se manter de pé. Isso vale a pena, vale a pena. Você vai ver quando chegar no céu que valeu a pena. Vale a pena lutar todo dia, e daqui a pouquinho nós chegarmos lá. Nós estamos perto de chegar lá. Você pode lutar por muitas coisas aqui, mas nada se compara com a salvação.